Olá, aluno! Olá, aluna! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema filosofar. Nós estamos na disciplina de filosofia e eu sou a professora Catiúcia. Nós estamos também na nossa terceira aula. Para falar um pouquinho sobre filosofar, é preciso voltar ao que nós vimos na aula passada, na última aula, que diz respeito às formas de olhar. E aí nós temos três coisas que teoricamente devem andar juntas, que é o fato de observar. Você observa alguma coisa, você vai admirar aquela coisa e você vai refletir a respeito daquela coisa. Então, são três momentos, né? Três situações que precisam ocorrer de forma simultânea para que a gente consiga chegar na parte da reflexão. Então, a filosofia ela é constituída por diversas maneiras de olhar e buscar o que a gente mais quer saber, né? Que é conhecer, que é o conhecimento. Então, o olhar serve para descobrir e admirar, o olhar serve para ver e rever, e o olhar serve para refletir. Então, eu posso dizer para vocês que a admiração é uma característica humana, né? Que o refletir é a habilidade humana de buscar o que está além das aparências. Então, eu tenho duas coisas, o admirar e o refletir. Admirar é ver algo, né? É ver o potencial de alguém, de uma ideia, de um sentimento, de uma pessoa. E o refletir, então, busca, na verdade, aprofundar aquilo que pensamos, né? Acreditamos, aquilo que sentimos a respeito de tudo que nos envolve, de tudo que nos cerca, que está no nosso entorno, tá? Então, filosofar seria o quê? Investigar, né? Em busca de saber e compreender sempre mais. Na filosofia, refletir então é uma oportunidade para aprofundar nossas observações, refletir de forma de pensamento aquilo que vemos ao nosso redor, ou seja, ao nosso entorno, revendo impressões, revendo sentimentos e revendo dúvidas. Então, dessa forma, podemos elaborar perguntas sobre o que se apresenta ao nosso olhar. Então, eu posso dizer para vocês que nós tentamos descobrir o que ainda não vemos, ou seja, né, além das aparências. Aí tem essa imagem que constantemente a gente ainda se depara com ela. Por exemplo, né, com essas perguntas: o que é isso? Para que serve? Como funciona? Quem teve essa ideia? Né? Por que isso é assim? E aí, para chegar a essas perguntas, nós vamos então falar de três itens que precisam estar relacionados com o ato de filosofar. O primeiro item é a pergunta. As perguntas surgem da admiração e da observação, né? E aí, desta forma, nós vamos buscar o quê? Desejar saber mais a respeito das coisas e, quando refletimos sobre o que vemos, nos aproximamos do filosofar. Algumas perguntas têm duas funções. A primeira está relacionada com expressar nossas dúvidas sobre aquilo que a gente não conhece, né, sobre o desconhecido. E a segunda nos permite então saber mais a respeito daquilo que conhecemos pouco. Então, fazer perguntas do tipo: o que, por quê, e por quê, como, quando, quantos, quantas e quem, né? São perguntas que vão colocar os nossos pensamentos em movimento. Então, dizemos que são, né, perguntas reflexivas, são perguntas filosóficas, tá bom? O segundo item que eu quero discutir com vocês está relacionado com o diálogo, que na verdade é o encontro de pontos de vistas que podem ser favoráveis, podem ser contrários, podem ser colaborativos ou não colaborativos sobre um determinado tema. Então, as pessoas possuem, né, diferentes pontos de vistas e quando colocamos esses pontos de vistas frente a frente, né, por meio de um diálogo, isso vai contribuir para ampliar o que vemos, né, e o que o outro vê, porque aí nós vamos mostrar situações, né, diferentes. E aí nós temos também a questão do círculo, que na verdade é uma organização espacial que favorece o diálogo e o direito de ver, de falar e ouvir uns dos outros. Então, olha lá, o círculo ele indica
que podemos observar e admirar algo sobre diversos pontos de vista. Quando formamos uma roda, né, na sala de aula, por exemplo, queremos dizer que todos participantes do diálogo, né, são importantes e que têm o mesmo valor. E que eles, né, devem falar e ouvir, né, uns aos outros com o mesmo respeito. Então eu tenho que saber falar sem agredir e eu tenho que saber ouvir a opinião dos outros. Né? Outra vantagem deste posicionamento em círculo é o fato de que todos podem ser vistos e olhar para quem está falando. Isso é muito bacana. E o círculo, então, representa um movimento infinito, pois percorremos, né, quando percorremos um círculo, não chegamos a um ponto final, nós estamos sempre naquele momento de reflexão. Então, pessoal, esse era o assunto que eu queria trabalhar com vocês nesse vídeo. Se você curtiu, não esqueça de dar um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva e acione o sininho para que você possa receber informações atualizadas, né? E no Instagram eu vou colocar lá para vocês os slides aí dessa apresentação, ok? Aguardo vocês então aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!